Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, esse culto para a gente aprender, para a gente ouvir também o que Deus vem trazer para a gente. Vou convidar os irmãos para estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 14, de 16 ao 16. Aí eu convido vocês para ficar com a Bíblia aberta, aí nesse Evangelho de João, nos capítulos 7 e 8, porque nós vamos falar sobre ele hoje. A palavra de hoje, ela vem trazer para a gente um renovo e uma cura. Eu, quando orei, pedi a Deus que falasse com a gente hoje. E aí, no momento em que estava digitando a palavra, e eu fiquei muito aliviada, porque Deus falou comigo através dessa palavra. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Por isso, você pode abrir seu coração. Mesmo que tenha 1, 2, 3 pessoas que estejam vendo agora, ou que vão ver depois, quando o vídeo ficar gravado, é uma oportunidade que você está tendo e de guardar essa palavra no seu coração. São palavras de cura também. Lá no capítulo 7, versículo 14, vai falar que Jesus estava indo para uma festa. Ele estava numa festa. E essa festa, ela demorou mais de um dia. Ela demorou muitos dias, 2 ou 3 dias. E aí lá fala, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Nessa festa, antes da festa, os irmãos de Jesus haviam perguntado se ele não ia fazer mais milagres e maravilhas, que era uma oportunidade para ele fazer naquela festa. Mas ele deixou os irmãos ir na frente, ele foi depois, porque ele queria ir até o templo, ele queria ensinar no templo. E os fariseus, os judeus, os escribas naquele tempo, que gostavam de estudar a palavra de Deus, eles se sentiam o máximo, porque eles sabiam ler e escrever em uma época que a maioria das pessoas não tinham acesso à leitura e à escrita. Então eles se achavam os doutores da lei e se acharam os que ditavam a regra. Os fariseus naquele tempo, e os mestres, eles ditavam as regras, né? É um grupo de judeus devotos ao Torá, que é o Antigo Testamento. Então eles ditavam as regras daquela sociedade judaica. E eles também tinham a lei de Có. Então, quando eles perceberam que Jesus, um simples galileu, estava ensinando no templo, eu acredito que ficaram, não sei se enciumados ou com inveja, mas eles tiveram um pouco de despeito, eles tiveram um pouco se sentiram ofendidos, né? Porque como eles se dedicavam tanto à lei e tinham tanta autoridade, e quem era aquele galileu? Onde é que ele aprendeu e com que autoridade que ele ensinava no templo? E aqui vai falar lá no capítulo 8, vai falar que Jesus, no capítulo 8, de 1 a 12, vai falar que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha com ele e assentando-se o ensinava. Então aqui fala que Jesus sentava e gastava tempo ensinando.
E vem aqueles ciúmes, aquele despeito, né? Quem é esse que está ensinando? Com que autoridade que ele vem agora nessa festa, nesse momento festivo, nesse momento onde a gente aqui devia estar sendo honrado, ele é que está ensinando. Então, os judeus daquela época, os que sabiam, né, os fariseus, os escribas, começaram então a se questionar quem era aquele. Alguns acreditavam na palavra de Jesus, outros não, outros criticavam, mas os mais velhos, os que tinham mais autoridade, eles queriam, na verdade, condenar Jesus pelo fato dele ser simples, dele vir de um lugar impopular, de um lugar que não viria profeta, e sem conhecer ao certo de onde mesmo Jesus viria, eles começaram a fazer fofoca, a fazer indagações, a fazer provocações, e tudo por causa de ciúmes, de inveja e também por disputa de poder. Não é diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente sabe que tem muita gente disputando poder, tem muita gente com ciúmes, tem muita gente com inveja, né? Tem muita gente que é autoridade e que não quer se rebaixar à autoridade de Deus. E Jesus é Deus. Naquele tempo, naquele momento, Jesus estava como homem, mas ele falava não dele. Ele falava vindo da parte do próprio Deus. E ele falou que ele não ia olhar pela aparência humana, carnal. Ele olha o que está dentro do coração. E ele ia trazer uma doutrina que era diferente da doutrina daqueles fariseus, daqueles judeus que ensinavam. A doutrina dele era uma doutrina que vinha direto do Pai. E as pessoas começaram a condenar. Quem é seu pai? Que doutrina que é essa? O que você pensa que é? O que você pensa que está fazendo? Mas mesmo assim Jesus foi e ensinava. E ele estava sentado, ele estava à vontade. Quando você se assenta, você já... Igual eu sentei aqui agora, para ficar à vontade. Para eu poder falar até horas e horas, porque estava disposto a ensinar. Ele não ensinava nada além do que já tinha na palavra de Deus, mas com uma interpretação diferente. Então ele ensinava a Torá, a mesma Torá que aquelas autoridades conheciam. Ele ensinava a mesma palavra, mas com uma interpretação caridosa, uma interpretação cheia de graça e de misericórdia, e sem julgamento. E é uma interpretação diferente daquela que aqueles homens estavam acostumados. Por isso muita gente se apaixonou por Jesus naquele momento, muita gente resolveu seguir a Jesus, muita gente ficou fixada em Jesus e queria ouvir Jesus. E falava que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No momento de uma festa, de um lugar festivo, por causa da ira deles, eles arrumaram uma desculpa para poder pegar Jesus, para poder afrontar aquelas palavras de amor que Jesus trazia para aquele povo. E eles então pegaram uma mulher em adultério e colocaram na frente de Jesus. Na Bíblia fala que nesse momento Jesus estava no templo ensinando e estava assentado. Então eu imagino que eles colocaram a mulher no meio e ela deve ter caído, sentada, ajoelhada na frente dele. Mas não, ele pode ter ficado em pé também. O fato é que ela foi exposta e que tinha pessoas ao redor ali expondo a fragilidade e o pecado daquela mulher. Mas o foco deles não era a mulher. O foco deles era o ensinamento de Jesus, o que Jesus iria falar, o que Jesus iria fazer naquele momento, já que ele tinha uma doutrina de amor, uma doutrina de perdão. O que Jesus ia fazer naquele momento em que a mulher deveria ser condenada e apedrejada. Então, e pondo no meio, né, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E da lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E as pessoas, eu estava lendo alguns textos e muita gente perguntando o que será que Jesus escrevia na terra. Nenhuma parte da Bíblia vai falar o que é que estava sendo escrito.
Eu imagino que muitas pessoas não falaram o que estava sendo escrito porque apenas quem sabia ler ia interpretar, ia ver o que Jesus estava escrevendo. E como tinha muita gente que não sabia ler, eles ficavam à mercê, dependendo de quem sabe ler. Mas só que Jesus, ao escrever no chão, ele estava afrontando aos fariseus, aos escribas, que sabiam ler e que se orgulhavam disso como autoridade máxima. E quando Jesus se inclina, eu imagino que o fato dele se inclinar é um ato, é uma atitude. Ele já estava sentado, mas ele se inclina mais. É uma atitude de humildade. Não é porque você sabe ler, escrever, estudou, é um cientista. Não é porque a pessoa ela tem um mestrado, um doutorado, que ela é melhor do que as outras pessoas que não tiveram acesso a isso. Então, Jesus, quando se inclina, ao mesmo tempo, ele se coloca na posição da mulher adúltera e na posição de quem sabe escrever, que são as pessoas que tinham autoridade naquela época. Então, foi uma provocação e uma mensagem ao mesmo tempo, o fato dele se inclinar para escrever no chão. E algumas traduções falam que é desenhar, mas a escrita é um desenho. E ele escreveu alguma coisa que com certeza aquelas pessoas que sabiam ler, interpretaram e sabiam o que ele estava escrevendo. Mas são coisas que Jesus fez e que a gente só vai entender depois. Mas o fato dele estar escrevendo com o dedo na terra e como insistiam perguntando-lhe, ele se endireitou. Ele ficou na postura de novo que ele estava e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, continuava escrevendo na terra. Ele tirou o foco da mulher e ele colocou o foco na consciência de cada um que estava ali. Cada um que estava ali se julgava ser sábio, se julgava ser inteligente, se julgava ser capaz de colocar Jesus na parede e confrontar ele. Só que nós não podemos fazer isso. O Senhor, ele tem uma sabedoria infinita. E apesar de todo o poder, ele se coloca humilde para ficar com a gente. O Emmanuel, que é o Deus conosco, mesmo ele sendo o dono de tudo, o que fez tudo, ele se coloca na nossa posição para falar comigo e com você. A gente não pode afrontar as coisas que Deus faz para a nossa vida. A gente não pode tentar colocar Deus contra a parede e provocá-lo, porque ele é humilde, mas ele é bom. E aí quando ele fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele colocou contra a parede os que estavam afrontando a inteligência e a sabedoria dele. Então isso aqui é filosófico, isso aqui é cientista, isso daqui é uma questão de arte, é uma questão de poesia. Tem uma mensagem de sabedoria em cada atitude e em cada palavra que Jesus falou para aquelas pessoas. Foi uma contra-provocação. E aí, cada um colocou a mão na consciência. Eu imagino que cada um lembrou dos seus pecados internos, daquilo que eles guardavam dentro de si, suas mágoas, suas angústias, sua raiva. E eles caíram em si, que eles não tinham condições moral para poder condenar aquela mulher. E aí eles foram jogando as pedras no chão e desde os mais velhos até os mais novos foram saindo. Eles foram saindo e a mulher ficou sozinha lá no centro, onde eles tinham colocado ela. E lá na Bíblia vai dizer também que quando ouviram isto, né, eles saíram, né, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque Jesus perguntou para ela. Ele não estava olhando, ele não acompanhou o pessoal jogando as pedras e saindo, porque ele estava inclinado, escrevendo no chão.
Mas aí depois que todo mundo saiu, ele se endireitou e viu só a mulher. Depois que todo mundo sai, Jesus ele olha para você e ele pergunta: onde é que estão aqueles que te condenam? E ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você dizer para ele: ninguém me condenou. Por quê? Porque Deus, ele sabe do seu pecado. Assim como ele sabia do pecado daquela mulher e do pecado de cada um que estava ali condenando ela. O Senhor, ele não ignorou o erro dela. Ele não menosprezou a atitude de justiça dos homens, mas ele igualou todos no mesmo patamar de pecador. E ele fez uma coisa que parecia impossível. Ele perdoou aquela mulher e fez com que todos que estavam ao redor também a perdoassem. E deu ela uma oportunidade para mudar de vida. Ele disse para ela assim: ninguém te condenou? E ela falou assim: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, ele que não tinha pecado, o único que poderia condenar a mulher, não condenou. Ela sequer pediu perdão. Mas eu imagino que quando ele perguntou para ela: onde é que são aqueles que te condenavam, que te acusavam? Ela poderia falar: tá vendo, Jesus, que injustiça, eles estão me acusando, logo eu que sou assim, que sou assado. Jesus, eu não fiz nada demais. Jesus, eu fiz, mas desculpa porque eu fiz, não vou fazer de novo. Não, o fato dela falar que ninguém, Senhor, ninguém me condenou, foi uma forma dela dizer que ela estava errada e que ela merecia ser condenada. Mas, por algum motivo, ela não foi condenada. Foi a forma dela reconhecer que Jesus fez alguma coisa por ela. E Jesus falou: eu também não vou te condenar. Porque, diante daquilo, só um podia condenar ela. E ela sabia disso. E é quando a gente está sofrendo por causa de uma angústia, por causa de um pecado, por causa de uma raiva, por causa de um pensamento, por causa de uma lembrança, por causa de uma coisa que a gente devia ter feito e não fez, ou por causa de uma coisa que a gente fez que não deveria ter feito. Quando a gente está sofrendo, as pessoas nos acusam, nós mesmos nos acusamos, a gente mesmo sabe que a gente errou, que a gente devia ter feito melhor, que a gente devia ter feito diferente, e aí só nos resta uma saída: procurar Jesus e receber o perdão. Por isso que eu falo da cura. Logo depois que Jesus falou isso para ela, ele mostrou uma verdade para ela. Ele continuou dizendo, não acaba aí. Ele falou assim para ela: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que eu quero dizer para você. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que confessar nossos pecados uns aos outros. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser julgados. Não esconda o seu pecado. O pecado, ele não pode ser escondido. A pessoa que anda com Jesus, ela tem que estar na luz, porque Jesus, ele traz a luz. É impossível você andar com Jesus e continuar nas trevas. Então, se você está andando com Jesus, o seu pecado, ele é exposto. Quem anda com Jesus e erra, o erro dele é visto por todas as pessoas. Se você foi constrangido algum dia por causa das suas atitudes erradas, se você foi constrangido algum dia por causa dos seus pensamentos, porque você deveria ter feito e não fez, se seus pensamentos te condenam, se suas lembranças te condenam, quando você anda com Jesus, todo mundo vai conhecer o que é que te condena e o que é que te acusa. Porque o próprio Jesus traz à luz o seu pecado. O pecado ele não pode ser escondido. Os erros, as falhas, os ressentimentos, a mágoa,
o sofrimento da alma, a angústia, a tristeza não podem ser escondidos quando a gente está andando com Jesus, que é a luz. Mas não se sinta envergonhado se você ficou no meio da roda de acusadores, porque ninguém vai poder te condenar, porque ninguém vai poder te acusar se tiver ao seu lado Jesus. Ele tem misericórdia de você, Ele te perdoa, Ele te ajuda e Ele não vai permitir que a condenação dos outros te atinja, porque Ele te perdoa. Então, eu quero trazer para você essa mensagem, para você refletir na cura. Quando eu estava vendo um filme esses dias sobre psicologia e falava sobre traumas, pessoas que tinham traumas, quando criança, quando adolescente. E aí, a psiquiatra, ela perguntou ao professor como ela vai ajudar a pessoa a livrar daquele trauma, porque por causa daquele trauma, daquela lembrança, daquele erro que fez ou que fizeram com ele, trazia tantos males, tanta vergonha, tanta dor, tanto sofrimento para as pessoas e não tinha um remédio para curar, porque é uma coisa que é uma ferida na lembrança, é uma coisa que não está na carne, é uma coisa que está na memória, na lembrança. Como é que cura? Aí o professor falou com ela, falando. Ele vai se curar falando. Quando ele começar a reconhecer o que aconteceu, quando ele começar a encontrar onde é que ele errou, ou onde é que erraram com ele, e ele reviver aquele sentimento, e puder expressar, e puder falar, e puder colocar para fora aquilo que traz dor para ele, ele vai aos poucos sendo curado. Então eu aprendi com isso que quando você guarda para dentro de si esses sentimentos, essas acusações, esse pecado, você vai estar enchendo um reservatório imaginário que no momento ele vai querer explodir. E na hora que ele explodir, você vai ter muitos feridos. Vocês vão ter pessoas ao seu redor que você não queria feridos. Você vai ter atitude sem volta. Então a gente não deve ficar enchendo esses reservatórios imaginários de mágoa, de ressentimento, de raiva, de tristeza, de emoções e de pecados que trazem pra gente um peso tão grande, porque tudo que você coloca para dentro de si, naturalmente uma hora vai ter que sair. Se você come muita comida, uma hora a comida vai ter que sair. Muita água, uma hora a água vai ter que sair. E a mesma coisa é para os sentimentos. Sentimento de ciúmes, sentimento de inveja, sentimento de paixão excessiva. Aquilo vai de raiva, de ódio, de dor. Alguém te causou um mal e você não esquece, e você fica traumatizado. Aquilo ali vai te enchendo, e que uma hora você explode. E eu aprendi com isso que Jesus quer ouvir você falar. E Ele quer que você exponha isso à luz. Se você anda com Jesus e você está com ciúmes, fale, eu estou com ciúmes. Se você está com tristeza, fale, eu estou triste. Se você teve um momento ruim na sua vida, pode contar para as pessoas que você teve esse momento ruim, que você errou nisso ou naquilo, ou que erraram com você nisso ou naquilo. Exponha as suas fragilidades. Não tenha medo de se expor, não fica guardando para você. Coloca para fora, fale, exponha. Procura uma pessoa amiga, procura um pastor e fale com o próprio Jesus também. E exponha, coloca para fora, coloca tudo para fora. Todo o seu pecado, toda a sua fragilidade, toda a sua angústia. Não guarda, não fica guardando, não deixa que isso fica acumulando para que depois exploda. A gente precisa falar. A Bíblia fala em alguns momentos que a gente precisa, que a gente precisa pensar, refletir naquilo que a gente vai falar. Lá no Provérbios 19, 1 ao 3 fala: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento. Peca aquele que se apressa com os pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor.
aquele que é precipitado ao falar, aquele que corre para fazer as coisas, aquele que confia que eu vou ter condições de guardar para mim e eu vou manipular as coisas, ele acaba errando. A gente não pode nem explodir, falar coisas que não deve, e a gente também não pode nem guardar para si. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber pedir a Deus sabedoria na hora de poder falar e com quem falar. E a gente também tem que saber o momento de você guardar. Então o sábio, lá no Provérbio 21 vai falar: o sábio conquista a cidade dos valentes, destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. A gente não vai sair por aí falando para qualquer um, qualquer coisa. A gente vai refletir no que a gente vai falar, mas a gente tem que falar. A gente tem que tirar de dentro de nós a angústia. E Jesus, ele quis ouvir daquela mulher uma resposta de quem é que tinha condenado ela. E ela só pôde falar aquela frase naquele momento. Ela refletiu naquela hora. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai pela boca. Então nós temos que pensar muito no que a gente vai falar, com quem a gente vai falar e como a gente vai falar. Mas o que a gente não pode fazer é guardar para dentro de nós, acumulando aquele sentimento que não vai trazer benefício. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Está em Provérbios 18, 21. No Provérbios 12, 13 vai falar: o perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Nós precisamos ser francos, nós precisamos ser sinceros para a gente conseguir a cura daquele sentimento, a cura daquela tristeza, o perdão daquele pecado. Nós precisamos confessar sim uns aos outros, confessar Jesus, deixar essa situação, deixar este pecado e andar na luz. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos andar com Jesus. E quando a gente anda com Jesus, a gente é exposto. Quando a gente anda com Jesus, a gente fica no meio da roda. Mas vale a pena. É melhor do que você ficar escondido. Não se envergonhe dos seus erros, das coisas que acontecem na sua casa, na sua família. Porque eu fiquei exposto. O que vão pensar de mim? O que eles vão pensar de mim agora? Preocupa com isso não. Porque se Jesus não está te condenando, ninguém mais vai te condenar. Amém?